Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de fazer-lhes prosperar e não de causar dano. Pensamento de futuro e esperança. Amados, o Senhor está deixando claro que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito é pensamento de bênção, é pensamento de graça, é pensamento de fazer a nossa vida entrar para um outro nível, subir para um outro nível. Mas, Wilson, os pensamentos de Deus são os melhores para o ser humano. Entretanto, às vezes o ser humano se apega com pensamentos do tipo preocupação, medo, ansiedade e esquece das promessas que o Senhor tem para elas. É esses pensamentos que devem fazer parte da nossa vida. Pensar nas promessas que o Senhor tem na nossa vida. O Senhor fala lá em Isaías 55:8 que os pensamentos dele são maiores que os nossos, que os caminhos do Senhor são maiores que o nosso. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos do Senhor em relação aos nossos, e os caminhos do Senhor em relação aos nossos. Amados, como é possível aqueles que de fato estão caminhando para o Senhor ter preocupação em situações que não faz sentido? Não faz. Por quê, Wilson? Porque a ansiedade, por exemplo, é algo que não existe. Medo, preocupações, tudo isso nos tira a presença de Deus. Wilson, por quê? Porque vai passar ofusca a fé que temos no Senhor. Amados, a fé que temos em Deus é o que faz com que o milagre dele se materialize na nossa vida. O milagre de Deus não está condicionado porque eu sou bonitinho, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não. Não depende da nossa região, não depende da nossa idade, não depende das nossas crenças. Depende o favor de Deus, depende da nossa fé. É a nossa fé que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E para que isso se internalize dentro de nós, precisamos internalizar esse tipo de pensamento dentro da nossa mente. Wilson, como é possível? Primeiro ponto, acreditar. Como eu falei para vocês, a fé é fundamental para que o milagre se materialize. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Como foi que o governo chegou para José? Através da fé. Ele acreditou de todo o coração que Deus era na vida dele, que os caminhos de Deus eram melhor para ele, que ele deveria obedecer ao Senhor, porque em algum momento Deus ia entrar com providência. E assim aconteceu. Da mesma forma, Davi. Davi acreditou que sim, que ia chegar o momento dele reinar. Ele não levantou a espada contra Saul, nem contra sua casa. Mas o governo chegou na vida dele, porque acreditou em Deus. Colocou sua esperança no Senhor. Acreditando na promessa. Amados, se tem algo que devemos acreditar é na promessa de Deus. Esse tipo de sentimento é que deve fazer parte da nossa vida. Então tenha fé que a sua vida vai mudar. Sua casa vai mudar, sua realidade vai mudar. A fé autoriza a presença, o favor de Deus. Como aconteceu no Novo Testamento. A mulher do fluxo de sangue não falou com Cristo. Jesus não chegou a falar com ela. Ela não conhecia tão bem o Messias. Mas mesmo assim, ela acreditou de todo o coração. Só bastou tocar na veste dele. E poder saiu dele para com ela. Chegou até ela. O poder de Jesus se manifestou na vida dela através da fé. Às vezes, a gente não sabe como orar, mas se acreditarmos de todo o nosso coração, promessas e milagres se materializam. Segundo ponto, renovar a mente. Amados, se eu quero de fato internalizar as promessas de Deus na minha vida, eu preciso renovar minha mente. E o Senhor fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar nossa mente para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, Wilson, como é possível eu mudar e transformar meus pensamentos? Vamos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que fala: tudo que for justo, nobre, amável, digno de honra, nisso pensai. Pense. Deus fala que precisamos, lá em Romanos 8,
Romanos 12 fala que precisamos transformar nossa mente, renovar nossa mente. E lá em Filipenses 4:8, ele diz como fazer isso, que é mudando os nossos pensamentos, substituindo nossos pensamentos. Todo pensamento de preocupação, de dor, de sofrimento, eu devo substituir pela promessa. Eu devo substituir por pensamentos de verdade, pensamentos de paz, pensamento de bênção. Amados, é a base da fé. Primeiramente é a fé. A base do relacionamento com Deus, melhor dizendo. É a fé. Segundo, renovar nossa mente, porque eu vou começar a mudar os meus pensamentos e vou começar a entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a promessa que Ele tem para a minha vida. Eu vou entender quais são os caminhos que o Senhor tem para mim. Eu não posso querer comparar o meu caminho com o Senhor, os meus pensamentos com o de Deus. Não tem sentido isso. Por que, Wilson? Porque os pensamentos do Senhor é diferente dos meus, dos nossos pensamentos. Os caminhos da mesma forma. O homem pode projetar muitas coisas, mas a palavra final é do Senhor. Então, como é que você deseja viver as promessas de Deus, colocando a sua fé, sua confiança, seus pensamentos em você mesmo? Ou nos homens, ou na política? Não tem sentido, amados. Não devemos colocar nossa confiança em homens, mas naquele que é digno, que é fiel, que é justo, que é santo, que nunca perdeu uma batalha. É nesse que devemos colocar nossa confiança. Então a mensagem nesta noite é para que possamos mudar nossa mente, nossos pensamentos, colocar nossa fé em primeiro lugar, entendendo que Deus tem propósito, que é o terceiro ponto. O primeiro eu falei, que é a parte da fé, acreditar. Segundo, renovar a mente através de mudança de pensamento, de paradigmas. Terceiro, através das promessas, ou melhor, dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Entenda que Deus tem propósito para a nossa vida. E os propósitos dele não podem ser ofuscados por nada, nem ninguém, a não ser você mesmo. Eu mesmo é que posso mudar o meu propósito desde que eu me afaste do Senhor, me desconectar dele. Então o negócio vai por água abaixo. Agora, se eu acreditar de todo no meu coração, começar a mudar o meu pensamento, independente do cenário político, que está um caos no Brasil com esse aí que está. Está um caos. Mas Deus é maior do que todas as coisas. E pode mudar esse cenário. Deus pode mudar todas as coisas. Porque o nosso resultado não depende de governo. O nosso resultado depende do nosso esforço. Depende aonde eu estou colocando a minha mente, o meu coração. Aí sim, a minha fé, onde está sendo aplicada. Lógico que o governo facilita a nossa vida. Ele pode trazer ruína totalmente. Como infelizmente está acontecendo. Mas Deus é poderoso. E Ele pode mudar esse cenário. Ele pode mudar o cenário político. Ele pode mudar o cenário religioso. Porque às vezes a religiosidade ferra a nossa vida. Porque nos afasta de Deus. A gente coloca a lei acima da graça. Aí ferrou com tudo também. Precisamos entender essa parte da graça e da lei. Entende? Estamos vivendo o tempo da graça de Cristo. Precisamos mudar nossa vida. Conforme a graça, não conforme a lei. Compreende? Por isso que a palavra de Deus, ela nos dá esclarecimento sobre isso. E o quarto ponto. A parte do meu coração. Da limpeza do meu coração. Falamos da nossa mente. Falar agora do coração. Onde eu coloco o meu coração? Onde está o meu coração? O que eu estou fazendo com ele? Como estou guardando o meu coração? Estou higienizando ele todos os dias? Através do perdão, da misericórdia, da compaixão. Amados, o coração é a base da nossa vida. Por que, Wilson? Porque dele procede caminhos que me levam à vitória. Eu preciso guardar essa ferramenta. Mas, Wilson, o coração é enganoso. O coração do ímpio é enganoso. Mas um coração que perdoa, um coração que tem compaixão, um coração que tem amor, um coração que tem Cristo governando, como pode um coração desse ser enganoso? É impossível. Então, amados, que possamos entender que Deus tem o melhor para nós e que sua graça está acima de todas as coisas e que a nossa vida está debaixo do seu favor. Que possamos obedecê-lo e aceitar suas promessas em nossas vidas. Em Cristo.